Pati, que bom que Pati entrou logo. Malu, oi Malu, Pati deve estar entrando. Oi! Ai, Tudo bom? bonita você, viu? Obrigada, você também. Entramos pontualmente. Totalmente. Oi, Anne entrando aí. Oi, Anne, Michele também. Esperando o pessoal chegar. E aí, tudo bem, Pati? Tudo, consegui hoje tomar um banho de mar. Ai, que ótimo. Eu vi que um monte de gente fez isso hoje. Bom que você mora perto da praia. Ricardo entrando aí também. Cíntia entrando. Oi, Cíntia. Michele Anne, já tinha entrado. Taurus, não sei quem é. Oi, oi, oi. Isa, pessoal chegando aí. Vamos conversando as introduções, Pati? Kátia, Vamos que esse assunto rende. esse assunto rende. Então, minha gente, primeira coisa é entender que a gente não vai esgotar o assunto hoje. Quando eu e Paty conversamos, a gente combinou que a gente vai no ritmo que der, das discussões do que a gente veio, né, conversando sobre o tema, e aí a gente pode fazer outras lives mais para frente, outros bate-papo. Nós vamos hoje até onde der. A gente programou não muita coisa para dar tempo da gente ir aprofundando aquilo que a gente for falando. Então, primeira coisa, dar boas-vindas a todo mundo, obrigada por estarem aí. Muita gente assiste depois, porque imediatamente vai para o IGTV, mas quem estiver acompanhando ao vivo pode fazer uma questão ou outra. Se não for de natureza muito pessoal, a gente vai responder. Porque muito pessoal, gente, precisa ter o mapa, né? Não é essa a proposta da gente individualizar aqui. O que der para responder, a gente vai respondendo. Mas então, o tema de hoje, como sempre, faz parte do tema geral nosso desde março, que é desafios e oportunidades do CEL de 2020. Então, a gente vem trazendo temas dentro dessa perspectiva do ano. O que tem de oportunidade, o que tem de desafio nesse CEL e o que a gente pode trazer para a prática, né? Então, o tema de hoje é a casa 7 no mapa astrológico. Espelho, espelho meu, o que você me mostra que é meu? É um tema bem instigante e hoje, além de ser o dia da árvore, dia 21 de setembro, é o Dia Internacional da Paz, que é uma data que foi instituída pela ONU em 30 de novembro de 81. Então, de lá para cá, nessa data se comemora o Dia Internacional da Paz. E é interessante a gente ter marcado a live no dia de hoje, mas o signo que representa o início da paz, ou a proposta da paz, é exatamente o signo que representa os relacionamentos, que é o signo de Libra, regido pelo planeta Vênus. E o interessante é a gente entender que a paz começa quando você está disposto ou disposta a se colocar no lugar do outro, a ter uma interlocução, a trocar, a fazer acordos, a fazer concessões, né, a buscar um equilíbrio naquele relacionamento, que é a proposta dessa área do mapa que nós vamos tratar hoje. O signo de Libra, especificamente, vai entrar amanhã, às 10h30 da manhã, 10h31, mais ou menos, no horário de Brasília. Então, até esse horário, um minuto antes, ainda estamos no signo de Virgem. Mas tem anos que dia 21 já é Libra. Depende, quem nasce nessa virada de signo tem sempre que ter certeza do horário de nascimento, porque o signo muda, às vezes, durante o dia, tá? Como vai ser amanhã. A partir de 10h30 já estaremos no signo de Libra, com a entrada da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte, tá? Gi, Oi, as, querida. as, as sincronicidades, né? Porque a gente não combinou de fazer essa conversa por conta do início de Libra, mas cai justo quando Libra se inicia amanhã. Libra, que é um signo que ensina tanto
sobre como o que ver no outro, né? Uhum. Acho que o Libra, ele consegue enxergar muitas vezes o que o outro tem que a própria pessoa nem consegue enxergar, né? Uhum. Ele tem esse poder do nós, né? Do Sim, olhar para o outro. Então, ensina muito a gente, né? Esse pedaço. exatamente. É, a sincronicidade mesmo, que isso tudo a gente viu depois. Depois eu disse, poxa, é o Dia Internacional da Paz, e a gente vai falar sobre relacionamentos. E vamos falar sobre relacionamentos afetivos, amorosos, porque essa Casa 7, a gente sempre tem uma motivação de tema, né? E esse tema, esse assunto, foi trazido por várias pessoas próximas, exatamente por conta desse momento, dessa pandemia, desse confinamento. Então, todo mundo está sendo obrigado a ficar confinado, né, em casa, e, mesmo que tenha afrouxado as medidas agora, nesse período de setembro, mas ainda temos esse distanciamento social como proposta, e isso trouxe, esse confinamento em casa, trouxe um dado de realidade que é todo mundo enfrentar suas relações, né? Mas, principalmente, as pessoas que pediram para falar de relacionamentos, elas estavam meio que trazendo, ou de pessoas próximas ou delas mesmas, dificuldades na relação amorosa, porque você começa a conviver 24 horas do dia com aquela pessoa que ia trabalhar, que você ia trabalhar, que ia viajar, que voltava. Então, começa a ficar mais forte essa dinâmica do relacionamento, que no mapa astrológico é exatamente essa questão, essa dança dos opostos, né? Então, a gente pensou, claro, nós não vamos... tem pessoas que estão em situações de muita dificuldade, principalmente mulheres, que não estão nem podendo pedir ajuda, criando códigos para sair dessas situações difíceis, às vezes de abuso, né, de agressividade, mas tem outras formas de agressividade que não somente a física, que estão acontecendo também nessas relações. E a gente pensou esse momento também que é tenso no céu, porque Marte está em Áries, vai ficar até janeiro, até 6 de janeiro de 2021, e nesse momento, de 9 de setembro até 15 de novembro, ele está andando para trás. Então, ele segura as energias, ou seja, ele confina ou oprime aquela energia que deveria ser para fora, para liderança, para fazer as coisas do seu jeito. Prende, aprisiona e aquela energia quer sair de qualquer jeito. Sendo que ainda os planetas de Capricórnio, Saturno, Plutão e Júpiter, alternadamente, até o final do ano, estão confrontando com esse Marte. Então, nós temos um céu tenso até lá, e que traz, no sentido geral, o que a gente já está vendo, infelizmente, que são as queimadas, os incêndios pelo mundo, né? Independente da motivação, independente de se é criminoso ou não, tá? Mas assim, tem violência, tem agressividade, tem fogo. No sentido pessoal, a gente precisa tomar cuidado realmente com não se cortar, com não se machucar, com não se queimar, isso dentro de casa, com panela, com fio. E no sentido das relações, Marte é o briguento, Marte é quem quer se autoafirmar. Então, numa situação de confinamento, isso tende a gerar mais agressividade. Claro que quem já tem essa tendência vai piorar. Quem não tem, vai querer se autoafirmar. Então, nesse momento, nos depoimentos, nós vimos também que tem pessoas que estão se separando, mesmo que não se separem de fato agora, mas já estão naquele fim de linha, que sabe que vai separar, e outras ao contrário, que perceberam que essa pandemia, perceberam logo no início que ela não ia acabar tão cedo, e disseram, bora juntar, bora se juntar, bora casar, bora viver junto, que era o que tinha de bom. Então, não tem só coisa ruim nesse momento de pressão de Marte, mas precisamos saber que é um aspecto difícil, é um aspecto tenso e que traz essa pressão externa para que a gente reorganize essa energia de Marte, que é a energia do acordar, do fazer as coisas que a gente quer, a energia da individualidade. Então, a gente se preocupou de trazer essa questão, não vamos resolver essas questões dentro de casa, essas agressividades, as pessoas têm que pedir ajuda mesmo, quando estiver no fim de linha, mas a gente pensou em trazer originalmente, pelo mapa astrológico, pelos signos da Casa 7, o relacionamento que a gente busca, que a gente procura, que a gente oferece quando a gente se relaciona. Isso está no mapa natal.
E isso está Sim. exatamente... Só uma coisa, lembrar que o Marte obriga, né? Ele pressiona, como é uma quadratura, a tomar decisões, né? Isso. Num momento onde a gente não está... É muito difícil você tomar decisões nesse momento, porque, às vezes, como essa série que a gente comentou, né? O Amor e Sorte, onde as pessoas... Você pode decidir que você vai separar, mas vai fazer como? Vai para onde? Né? Como é que você vai fazer essa movimentação nesse momento? Então, tem um excesso de energia, né, obrigando você a se posicionar, né, a confrontar, né, enfrentar, mas não é tão fácil essas decisões nesse momento. É preciso ter muita criatividade para poder viver esse momento, né? Exatamente, exatamente. E em alguns casos vai ter que separar, mesmo no meio da pandemia, cada caso é um caso, né? Mas o que você falou, realmente, quer dizer, é um momento que pelo menos você protela, você sabe que aquilo está confinado, que aquilo está difícil, e que você não tem muito o que fazer, mas você já sabe que em algum momento você vai fazer. Então, essa pressão e essa dificuldade, às vezes, de tomada de decisão nesse momento, é para que a decisão seja, entre aspas, a melhor, a definitiva, a amadurecida, que na verdade é o que essa pressão traz, não é? Mas no sentido objetivo e no sentido amplo e coletivo, a gente está vendo o mundo pegar fogo, né? A gente está vendo o mundo pegar fogo. Então essa tristeza, a gente individualmente não está podendo mexer, mas podemos, de alguma forma, participar naquilo que é possível, cada um fazendo a sua parte. Então, a Casa 7, ela tem vários significados. Como eu disse, a gente optou por trabalhar as questões ligadas ao relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, seja hétero, seja homo, mas assim, o que você busca quando você se relaciona, quando você está disposta a uma convivência com a outra pessoa, com um casamento, com uma sociedade, com uma parceria afetiva, que tipo de parceria é essa, que expectativa você tem, o que você acha que a outra pessoa tem de desejo ou de expectativa com você. Esse é o eixo do relacionamento. A Casa 7 reflete isso. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando também, e com base nesses depoimentos e dificuldades no confinamento, é que a Casa 7 também nos mostra o inimigo declarado, o opositor. O opositor, o inimigo declarado, o concorrente. Então, isso é interessante, eu acho que a astrologia é fantástica nesse sentido simbólico, porque, assim, a pessoa que você se apaixona, que você quer viver e conviver e trocar, também é seu opositor, também é seu oponente, é diferente de você, mas um pode complementar o outro, né? O que é difícil nessa questão é quando começam as projeções inconscientes. Paty vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é quando você projeta de maneira inconsciente. Na Casa 7 está seu terapeuta, está seu cliente, seu paciente, né? Mas o primeiro significado da Casa 7, quando a gente estuda, é a relação de casamento, de convivência amorosa, afetiva. O que eu espero da pessoa e o que eu tenho a oferecer. Ou seja, o que eu troco, o que eu dou, o que eu recebo. Que é a proposta de Libra, que é o signo que naturalmente no universo ocupa o setor 7, e que é o 7º signo, é o primeiro signo social. Então, ele representa a busca do equilíbrio nos relacionamentos. Mas, cada mapa vai ter uma Casa 7, um signo diferente na Casa 7, a partir do ascendente da pessoa. Que aí a gente vê o eixo. Eu sou um ascendente, entro com esse ascendente e busco, ou me ofereço, ou troco na Casa 7 com a pessoa que eu me relaciono, com o signo que está lá em frente a esse ascendente. Bom, Gi, então... E o que, antes de você passar, assim, o que a gente espera, né, com essa conversa, é que a gente possa entender um pouco quais são os nossos padrões, né? O nosso padrão quando a gente estabelece uma relação, né? O que acontece quando a gente está numa parceria, né? Que tipo de coisas acontecem, que tipo de situação a gente vive, para que a gente possa chegar num ponto que eu acho que é o mais interessante, é que quando a gente fala os nossos inimigos declarados, né, que é
os livros tradicionais de astrologia falam da casa 7 como nossos inimigos declarados, mas que a gente lembre que o mapa é nosso. Então, o que a gente vai tentar tecer aqui é a gente entender que nós somos nossos próprios inimigos, né? Uhum. Uhum. A gente projeta no outro, né? Mas é isso que a gente vai tecer para ver como é que a gente atrai alguém que leva a gente para um lugar que a gente precisa se conhecer mais. Isso, que é a ideia do espelho, né? O outro como espelho. Agora, é importante sempre lembrar, a gente fala isso sempre no início, que nós temos um mapa e nós devemos sempre olhar o mapa inteiro, porque é como peças do quebra-cabeça que a gente vai encaixando. Então, tem que olhar para relacionamento, o planeta Vênus, o planeta Marte, tem que olhar quem é o planeta regente do signo que está na casa 7, e temos que ver também o momento que a pessoa está, porque tem os trânsitos de planetas que, se estiverem passando naquela área 7 do mapa, ou estiverem se relacionando com o planeta que é regente da casa 7, vão trazer naquele momento estímulos, oportunidades ou desafios da gente mexer com aquele conteúdo. Mas como o Paty estava dizendo, a ideia da gente é pegar no original, né? O que você originalmente traz e o que isso significa e o quanto desse espelho, você reconhece que é seu. Porque uma coisa é importante, o fato de você muitas vezes estar espelhado e projetar, não significa necessariamente que a outra pessoa não tenha aquelas características que você esperou, que você projetou, que você diz que tem. Mas significa você aprender a sua parte nessa relação. Para quê? Para você não esperar que o outro salve você, que o outro leve você adiante nas suas propostas, só se você estiver naquela relação, para que você não entre na dependência de um relacionamento, né? E então descobrir o que é seu quando você entra na relação é uma coisa importante, porque o outro sempre vai trazer uma parte que é dele, né? Isso não tem dúvida. Então, Paty, eu acho que você podia dar uma entrada aí na parte da projeção para a gente depois ver os signos. Vamos lá. Primeira coisa é isso que a gente falou, que a 7 é uma casa de confronto das relações, né? Mas lembrar que é o nosso próprio mapa. Então, é um confronto com a gente mesmo, né? Quando a gente fala da gente mesmo. Então, quando a gente recebe uma pessoa no atendimento, isso é muito interessante, porque a pessoa pensa que ela está falando do outro, mas ela está falando dela mesma. Então, falar do seu companheiro, da sua companheira, é falar da gente mesmo, né? Parece que a gente não tem aquela característica que está na nossa casa 7, mas a gente tem, né? O que a gente precisa do outro para desenvolver. Inclusive, é muito interessante porque Libra funciona muito assim, né? Libra, ele se reconhece através do outro. Ele precisa do outro, ele se reconhece. É uma questão com a identidade. Então, a casa 7 é uma área que vai depurar a nossa identidade, né? Então, a gente vai para uma relação com aquilo que a gente tem no nosso ascendente, né? Então, a gente vai com a nossa autoimagem. Então, um ascendente virgem, por exemplo, né? A gente vai falar mais detalhadamente dos ascendentes, né? Mas só para marcar esse exemplo de depurador de identidade. Eu gosto muito desse termo, né? Através o outro exacerba o que tem em mim, né? Mas é uma casa de confronto. Então, por isso, na relação, existe tantos conflitos, né? Porque o outro ele vai mostrar o melhor e o pior da gente, né? Aí algumas pessoas ficam numa situação, escolhem estar sós em algum momento da vida, né? Porque, claro, porque sozinho você fica mais acomodado mesmo, né? Então, Tá falhando, Paty. Paty. Tá falhando? Tá falhando. Peraí. Tá.
Deixa eu reconfigurar para você falar de novo. Tá cortando sua fala. Deve ser alteração da internet. Aqui não aparece, sabia? Aqui não aparece. Agora melhorou. Pode falar. Melhorou? Então, assim, a gente vai com o nosso ascendente, né? E entra numa relação. Então, por exemplo, se eu tenho um ascendente virgem, eu vou para essa relação porque eu me vejo como uma pessoa prática, como uma pessoa realista, uma pessoa pragmática, né? Que tem o pé no chão. Só que o que o ascendente virgem tem na casa 7? Peixes. Ele tem peixes na casa 7, né? Então, ele idealiza o outro que ele se relaciona. E aí vem se relacionar com ele uma pessoa que é mais folgada, que é mais sonhadora, que não é tão crítico, né? Que não é crítica. E aí o que acontece? Vai confirmar o meu ascendente virgem, porque eu vou querer organizar a vida dessa pessoa, eu vou querer botar o pé no chão dessa pessoa, né? Eu vou exacerbar o meu ascendente virgem até que eu perceba a minha crítica comigo mesma, né? Então, o que a gente reclama do outro da nossa casa 7? A gente reclama daquilo. A gente sempre tem uma queixa sobre a nossa casa 7. Né? Que é isso que a gente vai ver. Pati, Kátia está falando aqui. Se não tivesse isso aí para o 4 ou 5G, tem ou não, para melhorar a sua reprodução aí? Você tem Nem como fazer isso? Não, né? Porque está falhando. Agora mesmo está rodando a imagem aqui, está congelada. Vamos esperar um pouquinho. E agora melhorou? Tá falhando sua voz. Deixa eu ver aqui. Agora melhorou. Melhorou. Então vamos lá. Então a gente vai ter que ter paciência, né? Então a nossa casa 7, ela modifica, né? Ela modifica e equilibra as qualidades do nosso ascendente. Porque, claro, se você é um ascendente virgem, se você entra numa relação com toda uma crítica em cima do outro, e o outro está ali todos os dias mais folgado, né? Assistindo Netflix o dia inteiro, dizendo a você trabalhe menos, você vai perceber essa crítica. Não sei. Uhum. Ainda tá? Tá. Ela disse que a conexão com 4G é melhor. A Kátia está falando aqui. Se você tiver uma conexão com 4G. Mas eu nem sei como é que faz isso. Bom, então deixa para a próxima live. Vamos continuar. Não inventa não, que eu não sei. Não, você vê depois. Eu coloquei fibra ótica aqui, né? Porque depois de tantos altos e baixos, eles prometeram que não caía mais. Melhorou de verdade. Diga, então, a casa 7 é uma via, na verdade, indireta da gente se conhecer, né? A gente não pode esquecer que a casa 7 é nossa, né? As qualidades vão... Kátia está dizendo para sair e entrar de novo. Não, mas agora melhorou. Se acontecer de novo, você sai e entra de novo, eu te chamo de novo, tá? Mas agora melhorou, você voltou. Ó, sumiu. Não, voltou. Então, Saurano! Através da casa 7, eu vou me conhecer pela oposição, né? É pela oposição. Ele é um revelador da nossa identidade, que vem através do outro. Só isso, tá? Só isso. Não... Alguém está dizendo para reiniciar a internet. Então eu vou sair e voltar. Mas termine de falar. Eu acho que melhorou agora. Melhorou. Deve ter sido alguma queda. Aí, a Kátia falou que melhorou. Melhorou? Pronto. Melhorou. Então, a gente pega, na verdade, emprestado os olhos do outro, né? Para esse outro refletir a gente mesmo, né? Esse é o grande barato da casa 7. Por mais que eu seja consciente, eu não vou ser capaz de ter tamanha clareza de mim sem o outro, né? Porque o outro vai mostrar para mim
quem eu realmente sou. Então, a gente vai, na verdade, aprofundar. Então, a casa 7, ela é uma casa geradora de consciência. Agora, através de fricção, através de atrito, né? É uma dança, mas é uma dança que você dança junto. Eu sempre gosto de falar da casa 7 como um tango. Um tango que você tem pausado, né? Você para, o outro vai para frente, aí você espera, você negocia, você um pouquinho, e aí você vai. Para mim, relação é isso, né? É uma dança. Aí a pessoa vai dizer, mas tem gente que gosta de ficar sozinho, mas eu posso dançar sozinho. Pode dançar sozinho, sim, né? Pode dançar completamente sozinho. Mas é uma dança diferente, né? A dança de que você dança sozinho. Você não tem o confronto, né? Você não tem, como eu digo assim, a prova do 9. Outra coisa que eu adoro pensar da casa 7 é que assim, o Sol nasce no ascendente, né? E na casa 7, o Sol se põe, né? Então, a gente também se põe na casa 7. Aquela característica que a gente tem na casa 7, a gente precisa se pôr. É como se a gente... não é se apagar, tá? Mas a gente vai deixar o outro aparecer aquilo que ele tem na casa 7. Aquela qualidade vai ser do outro. Então, isso é muito lindo, né? Como se fosse um dote. O que você tem na 7, você precisa alimentar aquela característica. Quanto mais eu alimento e vivo, e não terceirizo, né? Não deixo para o outro viver só, que é uma coisa muito importante que acontece. Quem tem planetas, principalmente na casa 7, tem muita gente que deixa o outro, por exemplo, um Marte de casa 7, né? Você é o bonzinho, não tem agressividade e deixa a agressividade para o outro, né? O outro passa a liderar, o outro passa a tomar as decisões e você fica numa posição cômoda, né? Sem mexer no seu Marte, sem usar o seu Marte, né? E o outro vira o agressivo. Então, você olha para o outro, mira no outro e tem a crítica daquelas qualidades que, na verdade, você tem também, né? E quanto mais você toma posse de si daquelas qualidades, menos o outro menos conflito vai ter, né? Certamente. Sim. Muitas pessoas, uma coisa que é interessante que acontece também, muitas pessoas, elas se despersonalizam quando entram em relação, né? Ela, por exemplo, você vai se relacionar com alguém que ama jogar qualquer coisa, jogar tênis. Aí você vai jogar tênis. Aí o outro sai do tênis e vai aprender surf. Você vai aprender surf também, né? E aí, se você for ver, tem pessoas que se mimetizam a ponto de que viram o outro. Verdade. Né? Então, é uma casa que diz muito sobre a gente. O outro que a gente escolhe para viver. E assim, né, gente? Vamos combinar que casa 7 é uma casa de escolhas. Né? São escolhas inconscientes, mas são... Eu vi que parou. Parou, não foi? Parou. Não, mas isso que você falou das escolhas, reforçando que esse eixo do ascendente e descendente, ou casa 1, casa 7, é o eixo no mapa que representa o eixo do livre-arbítrio. Então, a área de maior liberdade que a gente tem na vida, pelo mapa mostrando isso, é de fazer escolha das relações amorosas ou das relações de trabalho. Eu vou trabalhar com alguém, eu vou escolher meu terapeuta, eu vou me dedicar a uma sociedade, eu vou escolher aquele amigo para ser mais próximo. Então, essa casa 7 é da nossa escolha, né? É do nosso livre-arbítrio. Continua. Quando eu comentei que... Kátia está falando aqui, tem casais que ficam super parecidos, inclusive fisicamente, é verdade, Kátia.
É verdade. Exatamente. Exatamente. A mimetização que Paty falou, né? Acabam se misturando. Exatamente. Às vezes isso é de uma forma harmoniosa. É importante dizer que às vezes essa relação e essa junção de fazer as coisas do outro acontece de uma forma harmoniosa. Mas normalmente isso acontece de uma maneira onde a pessoa se anula para viver a vida do outro, para agradar o outro, para não perder essa relação. É disso que a gente está falando. Sim. E aquela ideia, e alguém perguntou aqui, como assim escolha? Sim, escolha porque é uma casa regida por Vênus, né? E Vênus são nossas escolhas. Só que muitas vezes o que a gente escolhe é aquela frase, né? Você quer realmente o que você deseja? O que você quer, você deseja mesmo? Por exemplo, uma lua de casa 7 ou um câncer na casa 7, muitas vezes ele se relaciona pela necessidade, sim. Pela necessidade emocional de um vínculo. E aí é uma escolha que ela é misturada com necessidade emocional. Porque você vai se relacionar inteiro com um, né? Ou você vai se relacionar pela metade. Que é essa ideia romântica de vou encontrar a minha outra metade da laranja. Né? Eu estava falando dessa... Oi. Não, porque tinha rodado de novo, eu ia dizer, vamos agilizar para a gente começar os eixos, sem falar tanto dos planetas, vamos começar os eixos. Termine o que você estava falando, mas você estava sumindo de novo. Eu estava falando, uma coisa que eu queria falar é assim, que relação tem a ver com negociação, né? Então, aquela ideia a relação é compromisso. Relação é compromisso. Casa 7 é uma casa de contrato, de compromisso. Casa 5 é uma casa de você ficar, de você entrar e sair. Mas casa 7 é uma escolha de crescimento, é uma escolha de integração, de você integrar aquilo ali e de construção. Mas é verdade que às vezes não se dá conta disso, né? E se entra e se sai. Mas o padrão que a gente tem na casa 7, ele vai nos acompanhar a vida inteira, né? Enquanto a gente não trabalhar aquele padrão, compreender aquele padrão, ele vai se repetir em João, Maria, José, Jonas, quem você só muda de endereço. Porque assim, a outra metade da laranja não tem feira nenhuma que eu conheço, nem na orgânica, nem na laranja mais produzida, não existe, é compromisso mesmo. E aí, essa ideia que eu estou falando de onde o sol se põe, né, na casa 7. Então, na casa 7, a gente se põe para que o outro possa se levantar, né? Então, para que o outro possa se levantar, para que o outro possa brilhar, né? Para que ele tenha a expressão da identidade dele. Então, é onde a gente precisa colocar o outro no centro. E é justamente quando a gente pode fazer a nossa casa 7. Porque é uma casa de dar e de receber. Então, quando você você pega aquela característica da casa 7 e vive ela, que é o que a gente vai ver aqui, você dá espaço para o outro. Em vez de você criticar, você dá espaço para o outro ser aquilo que ele é, né? Então, porque quando a gente se apaixona, a gente acha o outro maravilhoso, né? Porque é espelho puro quando a gente se apaixona. A gente se encanta com a gente mesmo quando a gente se apaixona, né? Só que na hora que o espelho sai, né? E o espelho é um ideal de eu, né? E que a gente vai abrindo as camadas e que o outro vai realmente aparecendo como ele é, né? Como um outro. É uma casa de alteridade. É uma casa do outro. Se não, é melhor ficar só mesmo e se relacionar com você mesmo. Né? Porque o outro é outra coisa, né? Deixa eu só ver se eu quero dizer mais alguma coisa, Gi, antes de... relação à construção,
O que você vai viver e colher da sua casa 7 é trabalho da relação, né? Colher a casa 7 não é fácil. É um trabalho árduo para você colher o que tem na sua casa 7, né? Porque colher a casa 7 é colher você mesmo com uma identidade mais lapidada, né? O ascendente é um espelho. Ascendente é o ascendente é o que a gente chama do nosso ideal de eu. É uma autoimagem, né? Mas a nossa casa 7 é quem vai confirmar a nossa identidade do nosso ascendente, né? Então, a gente pode passar uma vida sem ir para a casa 7. Viver a casa 1 e a casa 4. Necessidades emocionais, né? Mas ir mesmo para a casa 7 é uma tarefa que ela é árdua, mas que é muito boa. E é muito boa não somente pela relação, mas pelo que a relação, acho que traz para a gente enquanto depurador da nossa identidade, né? Eu acho que é isso. Então, vamos falar dos ascendentes da casa 7? Vamos falar dos ascendentes. Vamos. Então, eu achei linda essa imagem que você colocou, que nós somos o Sol, o Sol está no ascendente, né? O ascendente é onde está o Sol, 6 horas da manhã, o Sol que nasce, e a casa 7 é o Sol que se põe. Então, você entrar na casa 7, que é essa coisa de você se pôr mesmo no outro, né? É a entrega, é o acaso. Isso é muito interessante. Agora, isso se complementa, né? Então, a casa 7 em si, ela tem a ver com que compromissos a gente assume quando entra num relacionamento. Agora, esse tipo de compromisso, para mim, pode ser um, para a Paty pode ser outro. Se o meu está confortável, ela não pode dar pitaco, como eu não posso fazer isso no dela. Mas você precisa ter um acordo, um compromisso, um contrato, formal ou não, é o significado dessa casa 7. Então, nós vamos ver os eixos, até onde der, para quem tem um ascendente Áries, que é o primeiro signo, é o que a gente chama o mapa padrão. A casa 7 vai estar em Libra, que é o signo por excelência da relação, que é o signo que representa a busca do equilíbrio, a harmonia, o evitar conflito, a ponderação, os acordos, os contratos, apaziguar, a paz, né? A relação docinha. Mas isso tudo se confronta com Áries. Se você é um ascendente Áries, que tem que ter identidade, quer fazer as coisas para ontem, quer resolver tudo sozinha ou sozinho, quer chegar na frente, não quer esperar, tem uma energia forte, né? Quer comandar. Quando entra numa relação, né, sua casa 7 é Libra, você vai esperar isso do outro, que a relação seja perfeita, que a relação seja harmoniosa, seja equilibrada. Então, você corre o risco de ficar indeciso na relação. Você vai descobrir o seu lado indeciso. Você vai se querer agradar a outra pessoa. Claro, você busca uma pessoa harmoniosa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que evite conflito, mas, na verdade, você vai descobrir que essa pessoa é você. Kátia está dizendo aqui, adorei a docinha. A docinha vem Libra. Docinho é com Libra. Docinho é com Libra. Então, a casa 7 em Libra significa que Vênus, que é o regente natural de Libra, vai ser o regente da casa 7 de uma pessoa que tem ascendente Áries. Quer dizer, então ela valoriza a relação, ela valoriza estar casada ou estar em harmonia naquela relação. Em princípio, um ascendente Áries com Libra na 7 gosta das coisas convencionais. Ninguém vem me dizer que não, porque pode ter outros planetas para darem outros coloridos. Libra é convencional. Libra quer tudo certinho. Tudo tem que estar em harmonia. Então, em princípio, Áries, que é independente, que quer fazer tudo sozinha, quando está disposto a entrar numa relação, ela busca uma relação convencional, ela ou ele. Busca uma relação convencional. Vou ficar falando ela como pessoa, tá? Para não me atrapalhar aqui.
Então, ela busca uma pessoa convencional, ela quer um relacionamento seguro. Libra não quer conflito, Libra não quer mudar de casamento, Libra não quer ter que pensar em outro. Por isso, ela prefere entrar na relação e deixar o outro escolher, deixar o outro resolver. Só que, se você entra com a sua casa 7 em Libra, você vai descobrir que o outro vai trazer também coisas de Libra, que é a dificuldade de escolher, de decidir. Né? Libra fica meio em cima do muro. Aí você está esperando que o outro resolva, que o outro decida, e o outro deixa tudo para você decidir. Porque é o tal do confronto, é o tal do ajeitar ou acertar aquele eixo. Então, numa relação de ascendente Áries, que Libra está na casa 7, a pessoa precisa ter consciência da sua identidade, da sua necessidade de fazer as coisas do seu jeito, com pressa, decidir, correr e entrar na relação buscando uma harmonia, sim, porque essa é a proposta, mas não se anulando. Esse é um dos exemplos onde a pessoa pode se anular. Imagine uma pessoa de ascendente Áries deixar o outro decidir tudo. Não dá. Ela vai passar por cima dela. Isso daí não vai chegar um momento que vai explodir. Né? E o outro, quanto mais ela fizer isso, provavelmente mais esse outro vai ficar em cima do muro, vai não decidindo para que ela fique no papel dela. Né? Então, o contrato, nesse caso, é de cada um buscar o seu jeito. Né? É um acordo, é quase que um acordo o tempo todo, porque Áries representa trazer conflito. Não porque seja brigão por nada. A natureza do signo é uma natureza beligerante, é uma natureza de ação, de confronto, porque é uma natureza de energia, de não ficar parado. E Libra é tudo de botar panos quentes, de, não, vamos esperar para ver como é que fica. Não, vamos olhar esse lado e olhar esse. Libra não quer brigar, não quer conflito. Então, Áries é regido por Marte e Libra é regido por Vênus. Tem um confronto aí, né, para achar um equilíbrio. Então, a busca de um ascendente Áries por Libra na casa 7 é descobrir o seu lado Libra, mas não é se anular. Não é se anular. Né? E esse exemplo, Gi, que você tá, esse exemplo que você, esse Libra e Áries, na verdade, é o modo de uma relação, né? Sim. Digamos assim, pensar o que é uma relação. Sim. É pensar Áries e Libra. Então, eu achei lindo o que você disse, assim, um ascendente Áries, quando ele entra numa relação, ele descobre a insegurança dele, né? Exatamente porque... Mas aí eu pergunto a vocês, ele descobre insegurança e ele não tinha insegurança? Foi o outro que trouxe insegurança para ele? Mas e o lado de querer se relacionar, né, Paty? Também o lado de querer se relacionar. Né? Que é um lado positivo. Sim, Áries faz tudo sozinho. Então, não, eu quero me relacionar, mas não é o tudo ou nada. Ou eu faço sozinho, ou você faz, ou eu faço, ou você faz. Né? Vai aprender a ouvir o outro, achar o equilíbrio, a descobrir as características do outro. E talvez a saída, no caso aí, seja aprender a decidir juntos em todas as situações. Claro, exatamente. Cada situação é uma. Que é a proposta de Libra. E, na verdade, eu trouxe a coisa do se sentir inseguro, porque essa insegurança, na verdade, nada mais é o que Libra tanto ensina, né, com o princípio libriano, que ele é afetado pelo outro. Afetado tem a ver com afeto, né? Ele é afetado pelo outro. Um ascendente Áries não é afetado pelo outro. Ele é um trator. Né? Ele sai fazendo milhões de coisas, mas ele não tem o outro. Né? Então, em verdade, esse é um ascendente, quando você tem Libra na 7, que é o caso assim, mais interessante da gente olhar o que é uma relação. Né? Por isso, Libra, ele é mais inseguro mesmo. Ele é mais inseguro porque ele dá espaço para o outro. O trabalho de Libra é o oposto. Ele dá espaço para o outro. O que ele não sabe é ser autocentrado.
O que ele não sabe é tomar as decisões, e aí ele fica na balança. Que depois a gente... Agora, alguém perguntou sobre a casa 7 em Leão. A gente vai falar sobre todos. Sobre a casa 7 em Leão. Pode entrar em touro, eu já estava parando. Pode entrar em touro, escorpião. Isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do ascendente touro e da casa 7 em escorpião. Então, o ascendente touro, ele chega calmo, ele é prudente, né? Ele gosta de estabilidade, ele é cauteloso, ele planeja, ele gosta de reservas, né? Ele não gosta muito de ser apressado para fazer as coisas. Imprevistos, nem pensar. Não leva imprevisto para touro, que touro não quer saber de imprevisto nem novidades, né? Ele não gosta muito. O desconhecido é a grande questão para ele, né? E aí ele vai e ele encontra um parceiro que traz a qualidade escorpiniana, que é intenso, né? Que traz uma visceralidade, onde tem coisas que ele não vai conseguir colocar para debaixo do tapete, né? Ele vai aparecer emoções infantis, né? Fortes, ciúme, traições, triângulos amorosos, raiva, né? Uma visceralidade mesmo, né? Uma frieza de escorpião, mas que é uma frieza quente, porque escorpião tem uma frieza quente, não é uma frieza fria, é diferente. Ele tá lá, ele aparentemente, ele parece que ele é frio, mas não tem frieza nenhuma. Ele por dentro, ele tá pegando uma água borbulhenta ali dentro, né? Então, o que é que vai acontecer? Né? Ele vai trazer para esse ascendente touro muitos questionamentos, muitos convites para fazer mudanças, né? Ele vai perder o controle dele. Talvez ele precise gastar o dinheiro dele que está reservado, né? Com alguma mudança que o escorpião vai trazer para ele, né? Então, ele vai... A coisa que o ascendente touro mais não gosta é que tira a paz dele, né? Eu sempre gosto de contar a história do touro Ferdinando, que é um mito infantil, do tourinho que fica lá pastando com uma florzinha e um passarinhozinho assim na cabeça dele. Ele passa o dia pastando, ele pasta, vai ali, vê uma florzinha, vê uma florzinha. Imagina esse touro que chega um escorpião do lado, intenso, que quer chamar, que quer falar, que quer fazer mudanças, né? Então, vai obrigar esse touro a olhar para as características mais destrutivas dele, né? Vai trazer mais intensidade e vai questionar essa aparente calma dele, né? Claro que vai ser uma relação, como toda relação, que o conflito dela vai ser muito a ver com controle. O controle de um, o controle do outro, né? O dar e o receber forte, né? É uma luta de poder. Ascendente touro com casa 7 escorpião é uma luta de poder. Mas eu diria assim que a parte mais importante de se olhar é que um ascendente touro, se ele não toma cuidado, ele olha para a casa 7 dele e vai dizer que o outro é o cão, é um inferno que veio fazer confusão na vida dele, né? Porque vai trazer essa intensidade. Então, veja como é um depurador de identidade. Então, ele vai ser obrigado a se voltar para si e olhar para o excesso de controle dele, né? E para o quanto ele estava exacerbadamente calmo. O quanto é verdade aquela calma dele, né? Então, eu acho que se ele projeta, ele vai ver tudo de difícil, de destrutivo no outro. Mas se ele consegue olhar, né, para o quanto ele exagera na cautela, na prudência, no acomodar, na preguiça, do touro, aí ele pode integrar. Se ele integra essa energia que ele tem na casa 7, a relação, se ele se põe
para o outro se levantar com as características dele escorpinianas, né? Ao invés de dizer que o outro é um traidor, que o outro é um abusador, né? Não tem isso, gente. Casa 7 em escorpião vai olhar onde é que você abusa, porque você abusa como o outro. Só que o escorpião, ele abusa explicitamente, né? E ele pode abusar, né? Não é que ele abuse. Então, diga, gente. E aí vai ficar controlando o outro, né? O ascendente touro, com o escorpião na 7, vai ficar controlando o outro de controle remoto e dizendo que é o outro que controla. Quando você olha de fora, aí você vê que a pessoa não consegue relaxar porque fica controlando o outro em tudo. E aí diz, não, ele não faz nada sem mim, não sei o quê, não, fica tudo me esperando. Mas a pessoa não relaxa, está sempre no controle. Né? Entrega o poder para o outro e não sai do poder. Que é aquilo que a gente diz de rever suas motivações ocultas, né? Porque a gente já sabe que escorpião sempre tem uma motivação oculta, né? Escorpião não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó, é um estrategista. Né? Agora, o touro, ele parece que ele está ali e que ele não é. Mas aonde que ele tem tanto medo do desconhecido que ele fica no controle, porque todo tem medo do desconhecido, né? Então, uma casa 7 escorpião, ela pode vir para ampliar, né? Ou se você projeta uma parte sua no outro, você vai estar a sua vida inteira achando que o outro veio para fazer uma grande bagunça na sua vida. Isso. Temos 10 minutos. Talvez você pode falar mais um, né? Eu só queria lembrar da coisa do enganchar, né? Duas coisas importantes. A gente se perguntar, aonde a gente engancha no outro? Né? E aí, antes de você falar de Capricórnio, de Câncer Capricórnio, né? Não. Gêmeos Sagitário. Sim. Antes de você falar, vamos lembrar daquilo que a gente falou das saídas, né? Aquela história das saídas. Porque a primeira coisa, eu acho, é a gente saber que a nossa casa 7, ela vai incomodar, né? Então, quando ela afeta, é uma casa de afetos, porque é uma casa de Libra, né? É uma casa de Vênus. Então, ela nos afeta, né? Então, quando a gente se sentir extremamente incomodado com algo que vem do outro, eu acho que a primeira coisa é a gente se perguntar, respirar e se perguntar, por que que isso me incomoda tanto, né? Eu acho que quando a gente consegue já fazer isso e procurar fazer um caminho de saber não projetar no outro, não vomitar, né? Não jogar para o outro, aceitar, né? E a grande saída, que é você se reposicionar, enfrentar, fazer escolhas, isso que Gisele está fazendo, negociar com o outro, falar do seu medo, porque eu acho que isso é importantíssimo. Áries e Libra são medrosos. Sim, verdade. Concorda comigo, Gi? Verdade. Eu acho que não vai ser legal passar para um terceiro correndo, não. É melhor a gente continuar aprofundando nisso aí, nas saídas desses dois que a gente falou, e mais para frente a gente faz outra dando continuidade. Né? Então, a gente falou que a saída de Libra, da casa 7 em Libra, pode ser assim, tem que decidir tudo juntos. Cada situação é única e fazer os acordos para cada coisa. Talvez a saída do escorpião na casa 7 seja a pessoa, cada um buscar o seu poder e delimitar isso um pouco, né? Porque a gente sabe que escorpião não gosta de ser denunciado, não gosta de aparecer, não gosta de dar satisfação das suas ações, não gosta de falar das suas estratégias. Então, o ascendente touro com escorpião na casa 7,
fica desconfiado do outro porque vai, de fato, atrair uma pessoa mais fechada, mais misteriosa, que tem seu lado de controle, seu lado sedutor, mas ela vai ficar sempre insegura porque ela acha que tem alguma coisa que ela precisa saber, né? E outra coisa interessante do escorpião na casa 7 é que muitas vezes... Porque tem mesmo. Inclusive... Só que o que tem tá nela mesma, né? Não tá no outro. Um dos dois pode ter mais necessidade sexual do que o outro. O escorpião é um signo da sexualidade. Sim. Então, aquele que tem mais desejo, o sexo mais aflorado, vai ficar desconfiado do outro. Porque vai, não, tá me traindo. Não, tem alguém na jogada, porque eu tô querendo e não tá querendo. Então, tem sempre uma projeção um lado e outro, né? Porque o eixo de escorpião e touro são fixos, né? E são apegados. Então, o ascendente touro quer sentar na relação e ficar quieto e ter as coisas no seu tempo, e controlar, que é igual gato, né? Touro é igual gato, tudo marcadinho. E aí, um escorpião na 7, como você disse, vem para revolucionar. Lógico. Então, vai mexer, vai tirar da zona de conforto e talvez a saída seja realmente achar onde está o seu poder. Às vezes isso é num trabalho, numa profissão, ou mesmo num hobby, que possa fazer separado do outro. Se em Libra a gente falou para fazer junto, em Escorpião, talvez fosse importante essa marcação de terreno mesmo, né? Sim. E assim, não. Igual gato. Eu tenho meu jogo, né? Não sei o quê, e você não vai. E no dia que eu for, eu não quero palpite, não quero influência, não quero nada. Eu vou e pronto. Isso. Aí eu tenho meu encontro, não sei quando, com as amigas, com os colegas. Nem me diga, toda terça-feira tá legal, já vai, tchau. Né? Fique se roendo por dentro, mas assim, dê o espaço do outro, deixa o gato achar seus cantinhos, né? É um gato e um escorpião. Então, porque o touro é um gato. Na verdade, o touro, ele é muito controlador e ele demarca o território. Possessivo, né? Marca terreno. Só que ele tem uma autoimagem, um ascendente touro, de que ele é calmo, tranquilo, né? Que ele não tem isso, né? Com ele, como a história do touro que eu contei. Ele tá lá, ele vai de um lado, ele vai pro outro. Mas aí o escorpião, ele joga merda no ventilador, né? Ele mostra, né? Então parece que ele é o que faz a grande confusão, né? E vem de formas indiretas, né? Não vem de forma direta, vem cercando, como a gente diz, comendo pelas beiradas, né? Sempre achando que tem uma coisa escondida. Chega de repente, o escorpião não chega, ele aparece e também desaparece. Você procura, cadê? Já subiu. Quando você está assim, a pessoa chegou. Né? Então, é você lidar com uma situação, o escorpião na casa 7, é você lidar com o mistério. Né? Então, descubra seus mistérios, vá buscar seus mistérios para deixar o outro em paz. Né? Para não ficar criando ciúme à toa e não ficar atraindo também a passionalidade do outro ou a maluquice do outro, que é o lado extremo de escorpião. Né? O escorpião são as relações possessivas, é o extremo da possessividade, de achar que é dono do outro, que é bem esse eixo, touro-escorpião, e a pessoa achar seu caminho onde ela pode colocar esse poder e fazer a sua transformação. Pati, vamos despedir aqui, vamos continuar de novo? A gente vai continuar depois, seguindo os ascendentes, e a ideia é que depois a gente possa falar também dos planetas, né? Porque quando a gente tem planetas na casa 7, tem uma outra... uma outra característica que a gente vai ter que juntar aí, né? Também. Isso. Então, obrigada, gente, de estarem aqui. E a gente vai marcar outra data próxima para a gente continuar falando. Fiquem com o princípio, né? A Casa 7 não é uma extensão de você. A Casa 7 é um desafio para a gente se melhorar. Bom, tá acabando, tá encerrando. Não, 26 alguém tá perguntando. Beijo. Alguém tá perguntando aqui. Alguém tá perguntando hoje se não. É hoje. Não. A gente vai marcar. Provavelmente daqui a 15 dias. Isso. Beijos. Obrigada, Kátia. Tchau. 2 segundos.